Essa semana aconteceu um problema com a Aline Barros, cantora Aline Barros. A cantora Aline Barros, ela simplesmente disse, falando a respeito da quarta-feira de cinza, ela fez uma comparação entre os evangélicos e os católicos. E ela disse que nós, os que somos filhos de Deus, não acreditamos na quarta-feira de cinza. Geralmente nós evangélicos, nos baseamos nas escrituras para dizer que somos filhos de Deus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está escrito isso na palavra de Deus. A saber, os que creem no seu nome. O problema é o seguinte: muita gente na época de Jesus recebeu Jesus em sua vida, mas Jesus não os doutrinou, né? Então, são pessoas que com certeza passaram, se seguiram com os ensinamentos da igreja, passaram por inúmeras dificuldades de aprendizado. Isso acontece com a gente também. Então, quando você está na igreja, algumas coisas devemos tomar cuidado. Às vezes, o pastor ele está passando por um processo de aprendizagem. Ele sabe um pouquinho mais que as pessoas, mas tem muita falha na doutrina que ele acredita. Então, pessoal, para terem uma ideia, houve uma época na Igreja da Graça, que os pastores achavam que se você falar que está doente, você estaria declarando uma derrota. E você não poderia falar jamais que está doente. Então, você tinha que falar que estava curado, independente se você estivesse vendo a doença. Então, umas questões meio doidas, que eles querem forçar uma fé e de uma forma mística, né? Porque não é assim que funciona. Tipo, as suas palavras têm poder. Aí entra num doutrinamento que não tem nada a ver. Tanto e para você tirar isso da mente das pessoas, que é difícil, você tem que buscar na Bíblia uma resposta para elas, que elas não vão acreditar em nada que esteja fora da Bíblia. E as pessoas ficam meio bitoladas com isso. Então vamos lá. Epafrodito adoeceu mortalmente. Paulo faz a declaração de que Epafrodito, amigo dele, adoeceu. Então Paulo estaria declarando uma frase negativa. Ele não poderia dizer aquilo. Se esse doutrinamento da igreja fosse verdade, ele não poderia jamais dizer aquilo. Outra coisa, os pastores entraram numa outra loucura de dizer que cristão não ficava doente, que Jesus já carregou as nossas enfermidades na cruz. E ali, quando você vai no lado teológico, não significa doenças. E também não significa que o nome de Jesus não tenha poder para curar, né? Também não significa isso. É lógico que o nome de Jesus tem poder para curar, mas ele não cura em bel prazer humano. Ou seja, a ordem é orar em nome de Jesus. Se Deus quiser fazer o milagre, faz. Se não, a pessoa vai continuar doente. Então, quando a igreja recebe dons para sinais, é uma resposta de Deus, e muitas vezes podem acontecer duas coisas pelo fato de não estar acontecendo isso. E uma, porque Deus não está permitindo que aconteça as curas, que não é sempre na história da igreja que você vai ver curas. E outra, pode ser a pessoa que não está se capacitando para isso. Mas geralmente Deus começa a trilhar começa a dar essa capacidade de forma simples, porque é dom, né? De forma simples, quando Ele quer que a pessoa trilhe por esse caminho, né? Então, a Aline Barros, voltando ao assunto, ela faz uma declaração sem pensar, e uma pessoa pública acaba cometendo as pessoas começam a fofocar sobre isso. É uma coisa muito chata, porque você não pode falar nada que as pessoas já vêm bombardeando como se fosse perfeito, né? Ela, com certeza, ela não falou aquilo da boca para fora. Ela realmente acredita que há uma diferença entre o católico e o evangélico. Gente, até existe essa diferença, mas isso não é colocado na Bíblia como sugestionando isso. Não significa que os católicos não são filhos de Deus. Não é com essa afirmação que a Bíblia coloca, essa palavra que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é para soberba humana pegar essa palavra e fazer dela uso contra as outras pessoas, não é. Porque o Evangelho não é para afastar, é de aproximação. Essa palavra significa que quando você recebe Jesus, Ele te recebe.
Então, se você recebe ele, ele te recebe como filho de Deus, ele começa a te capacitar a se tornar filho de Deus. E esse leque de oportunidade é para qualquer pessoa. Então, você tem pessoas que estão numa religião que elas recebem Jesus na vida dela, mas não chegou o tempo ainda delas entenderem as Escrituras, não foi ligado ainda pelo Espírito Santo o entendimento completo, né? Porque Deus tem a sua maneira de agir, não é como o homem pensa. Então você pode estar pregando aqui a palavra muitas vezes para a pessoa e a pessoa está com a mente sem entender aquilo que você está pregando. Porque quem dá o entendimento é Deus. Então não tem como fazer essa diferença. Somos filhos de Deus enquanto os outros não são filhos de Deus. Que Deus não ia colocar esse tipo de aborrecimento entre os seres humanos. Isso daí são pessoas que pegam as frases bíblicas sem pensar, não tem maturidade, porque a maturidade você atinge com o tempo, né? E nem todo mundo tem o dom de pregar. Tem gente que ela não entende muito da palavra, mas isso não significa que ela não tenha temor a Deus, que ela não ame a Deus, né? Que ela não seja pelo menos um pequenino na fé. Então, essa falta de carisma gospel, eu posso dizer assim, e excesso de carisma gospel em outras situações, né? Que quando o pastor passa muito a mão na cabeça dos jovens, deixa os jovens fazer a bagunça que quer na igreja, quando a igreja acha que tem que se moldar aos padrões dos jovens de hoje, não os jovens se moldar aos padrões de uma pessoa temente a Deus, aí, entende? Fica uma balança muito esquisita no mundo cristão. Então, ela falou, pediu desculpa, né? Mas não adianta você tentar explicar isso. Gente, pessoas que vão a enterro, vocês precisam entender o sofrimento, a falta, a perda, né? Até a gente que é evangélico, quando perde uma pessoa, você tem a esperança que você vai ver aquela pessoa no céu e tal, mas só que esse tempo que você vai demorar, você vai ter que passar sem ela. E essa perda é muito ruim, né? Quando você ama uma pessoa, quando você viveu anos com a pessoa, o cristão firmado na palavra, ele pode ter assim um conforto melhor para lidar com esse tipo de situação, né? Se bem que o luto ele também é importante, quando a Bíblia fala que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, né? Muitas pessoas melhoram como criaturas, né? Como cidadãos humanos, quando tem uma perda, sabe? Ela começa a rever algumas falhas, ela começa a tentar ser melhor. Às vezes a tristeza do rosto faz melhor o coração, a pessoa começa a ser uma pessoa melhor, não por algum interesse, nada. Isso parece uma transformação que só aconteceria pelo aquilo que a pessoa está passando. Deus conhece a estrutura humana e Ele sabe exatamente o que permitir para ter uma causa e efeito, né? E as coisas acontecem na vida, né? Acontece. Eu lembro nessa passagem de Epafrodito que Deus não deixa Epafrodito morrer e ele adoece mortalmente, e Deus tem poder para manter a pessoa com saúde. Deus restabeleceu a saúde de Epafrodito, mesmo chegando o momento dele ser recolhido da terra. E Deus fez isso, Paulo mesmo cita, por conta da tribulação que Paulo estava passando, pelo sofrimento, para que ele não tivesse sofrimento sobre sofrimento. Então você pode ser levado a crer que muitas vezes na nossa vida Deus não recolhe pessoas ao nosso redor porque sabe que nós não temos estrutura emocional e Deus não quer trazer mais sofrimento do que as coisas que a gente já está passando, né? Exatamente, você entende como Deus nos ama e percebe isso. Sabe quando você está sobrecarregado de um trabalho, daqui a pouco Deus faz uma reviravolta e abre uma porta em outro lugar e renova as suas energias, renova a sua autoestima, né, que estava em baixa, te dá mais orgulho, né, de uma profissão. Tudo isso daí é Deus que faz, por amor de nós. Então, quando eu já percebi isso, quando eu estou no meu limite, Deus muda as coisas. Só que você tem que caminhar com Deus, né? Tem gente que quer que Deus faça as coisas na vida dele, mas sempre anda de mão dada com o diabo. Aí filho bastardo e rebelde, fica meio difícil de Deus vai dar um cascudo e uma sandália havaiana no traseiro, porque é o que merece. Então, gente, fica um pouco difícil de Deus fazer as coisas quando a pessoa está realmente brincando com a vida.
Então, outra questão que eu estava falando sobre os pastores estavam falando que pastores não ficam doentes. E na Bíblia você tem, Timóteo tinha frequentes enfermidades no estômago. E ainda foi aconselhado um medicamento, um pouco de vinho com água, que era o medicamento da época, não havia remédio. Né? Vou tomar um Sorrisal na época de Paulo ali, não havia, né? Nem a palavra Sorrisal deveria existir. Mas a pessoa só tinha aquele medicamento da época que já era uma coisa experimentada e que se mostrava tendo uma eficácia, e ali é aconselhado isso, né? Então, o cristão também toma medicamento. Então essas coisas existem na Bíblia para servir como base, né, da nossa fé, para a gente poder aconselhar. Existem conselhos, existem pastores que estão numa fase da vida que podem aconselhar você de forma errada. Por exemplo, você mora numa comunidade onde está passando um opressor ali que cobra impostos, cobra dinheiro de você, taxas. Aí você tem que... Eu sou da igreja, eu já vi gente falar isso. Eu sou da igreja, Deus vai me proteger, mas eu não vou pagar. Aí você bota em risco a tua família, a sua vida. E quando você vai para a Bíblia, você vê, se alguém quiser roubar a tua capa, deixa levar também a túnica. É um ensinamento exatamente que se encaixa nisso. A pessoa está querendo tirar o dinheiro seu, ou seja, se ela vem roubar, ela vem te fazer um mal, ela vem te causar um dano. Então, se ela quer fazer, deixa ela levar o que ela quiser. É tipo como se Jesus estivesse falando isso. Então, se a pessoa te faz uma cobrança, não entre em atrito por conta de bens materiais. Não coloque em risco sua família, sua vida por causa de bens materiais. Então, você vê que a Bíblia ela te aconselha por um caminho reto, um caminho certo. Você pode sofrer consequências por uma coisa certa que você vai fazer, mas é muito mais difícil você sofrer consequências fazendo as recomendações bíblicas do que não fazendo. Aí o cara, não, que a minha fé, que não sei o que, Deus vai me proteger. Você está tentando a Deus. Às vezes Deus dá livramento quando você não sabe que isso é tentar a Deus. Deus entende no seu raciocínio, Ele vê o teu raciocínio e sabe que você não compreende. E ali Deus te dá livramento. Mas quando você sabe e você passa por cima, pode ser que Deus não te livre. Pode ser que Deus permita que você se dê mal nessa, né? Como tem muita gente. Teve um cara que cismou que tinha que pregar para uma tribo indígena que não aceita ninguém lá. O cara pegou um barco e foi. Chegou lá, mataram ele. Cadê Deus guardou ele? Aí tem gente que vai falar assim, não, mas o propósito dele era morrer e derramar o sangue lá para que acontecesse isso. Aí começa o povo a viajar na maionese, e eu não sirvo para esse tipo de bobeira, né? O que eu mais vejo na internet são canais com 500 mil inscritos, gente. O pastor, olha, esse pastor profetizou. Aí os caras tentam ficar ajeitando profecia, como se Deus precisasse de uma forcinha para poder encaixar em alguma coisa. E mesmo assim, é como se pegasse uma tampinha de Coca-Cola da grande e botasse na pequena. Não vai funcionar. Mas eles tentam adaptar, por quê? Porque eles querem inscrito, querem dinheiro de YouTube, eles não estão interessados em pregar a verdade. Aí o cara profetizou que o Bolsonaro vai levar 10 tiros, 30 facadas e uma foiçada nas costas. Não acontece nada disso. E as pessoas continuam seguindo, sabe? E elas não lembram da regra da profecia, que o profeta não pode errar, porque homens santos falam da parte de Deus, e nenhuma profecia é de particular elucidação. Você não recebe a profecia de si mesmo, você recebe de Deus. Se Deus deu a profecia, vai acontecer. E Deus não é Deus de confusão, Ele não vai te dar uma profecia desmantelada. Ele pode te dar uma profecia sem você saber o significado agora. Ele fala, prega isso aqui, que vai acontecer isso aqui. Aí as pessoas vão te perguntar como. Aí você fala, não sei, Deus mandou pregar assim. Eu não sei como vai ser, mas vai acontecer isso. E Deus pode trazer uma profecia completa. Diz a eles que vai acontecer isso. Muitas vezes, na época bíblica, os falsos profetas profetizavam ao contrário da verdade. O profeta verdadeiro dizia que vai vir tempo de fome, tempo de guerra, e aqueles malandrinhos, para ficar bem com os seus senhores, pregavam, não, esse cara é mentiroso, vai acontecer, vai dar tudo certo. Geralmente as pessoas querem mais ouvir uma palavra de vitória, né? Não, vai dar tudo certo. Aí quando você vem dizendo que aquilo é errado, a pessoa fica, sai para lá com sua maldição, sai para lá com sua baixa estima, sai para lá com a sua energia negativa, né? E às vezes o cara está falando a verdade.
Agora, tem uns escrotos também que vem, chega no dia que uma pessoa está grávida já para ter o filho e fala: ah, ó, Deus me revelou que você vai morrer na mesa de cirurgia. Aí chega as mulheres grávidas na igreja chorando, desesperado. Aí o pastor pode falar com toda a autoridade que Deus não falou isso. Deus não vai revelar uma coisa dessa. Se a pessoa morrer, não vai ter revelação. Deus vai revelar para você que você vai morrer. É muito raro isso acontecer, e eu acho que não vai acontecer num momento sentimental, ainda mais tratando de mulher e na condição de grávida, tá? Pode ser um homem que sempre andou com Deus, que começou a vacilar, como aconteceu já na Bíblia, que Deus fala com o intuito dele se arrepender e ele poder buscar a Deus a ponto de Deus acrescentar 15 anos de vida, né? A mais. Mas quando se trata dessa situação, pode acreditar que não é de Deus uma revelação dessa. E se for uma revelação, por que Deus revelou? Porque talvez se você orar, você vai orar e pedir a Deus: não quero que seja assim. Agora, se você ficar no desespero, vai acontecer de você abortar o filho pela ansiedade, pela palavra de maldição do diabo, né? Os ardis do inferno. Uma palavra que foi colocada de uma forma que ela gerou uma fé negativa em você. Porque tem gente que tem essa fé negativa, vai acreditando: ah, eu nunca consigo arrumar emprego, ou nunca consigo, nunca vou conseguir. O cara realmente não consegue mesmo. Ele já chega na entrevista aí, o cara já me olhou de uma forma, rapaz, eu acho que não vai dar certo não. Existem pessoas que andam na rua, acham que todo mundo está olhando para ela, e às vezes não está olhando. É porque você passou a reparar que as pessoas olham para você. E ali começa certas cismas. Isso também é uma fé negativa. Ciúmes. Às vezes o cara vê tudo que todo mundo que o cara vê, acha que é o amante da mulher dele, mas aí isso acaba trazendo uma perturbação tão grande que não consegue o amor no ar de ciúmes, né? Não consegue a pessoa viver em paz. Então ela tem que buscar a paz em Deus. Ela tem que buscar o esposo dela tem que buscar o conforto em Deus, né? Para que possa diminuir ou até extinguir isso. Ciúme sempre a pessoa tem um pouco, né? E tem gente que não tem ciúme nenhum. Vê a mulher dele conversando lá com o negão, o negão todo lá, ó, sarado e tal, e lá, abraço, beijo no rosto, o cara tem ciúme nele. A mulher é de confiança. Vigia, varão. Vigia não, pra tu ver se nego não te passa perna. Então, como mulher dos outros, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter cuidado, tem que ter um afastamento. Eu não gosto desse negócio de dar beijinho no rosto, não, isso daí não é uma coisa boa não. Fulano de tal tá onde? Pô, tá na casa do amigo dela. Pô, pelo amor de Deus. Eu sei que existe amigos e amigos, mas se for primo é pior ainda, né? Mas tem gente tem famílias que vivem assim e não acontece nada, mas vou te falar, tem umas que acontece. Eu não gostaria de pagar para ver, né? Então vamos ter mais maturidade. Acho que a própria mulher de Deus, ela, não, meu primo vai dormir aqui, não, negativo, vai dormir na tua casa, irmão. Eu não vou ficar botando cisma na cabeça do meu marido, que pro homem, por mais que não aconteça, na mente dele pode estar acontecendo, aí que você tem perturbação. A separação às vezes acontece não pela traição, mas pela suspeita de traição, né? O cara pensar que rolou alguma coisa já na mente dele, irmão. Se houver alguma possibilidade, você já perdeu seu marido aí. Então vamos vigiar. Esses são conselhos importantes, né? Que enquanto a igreja está perdendo tempo aí, ganhando dinheiro, né? E você perdendo. Outra coisa que eu queria falar sobre esse negócio de ganhar dinheiro. A pessoa fala assim: gente, eu vou pegar, se eu der esse dinheiro aqui, o pastor fizer errado com esse dinheiro, ele vai acertar com Deus. Irmão, ele tá nem aí se ele vai acertar com Deus. Ele já está perdido, né? Como diz o ditado, o que é um pum para quem já se borrou todo? Ele já está perdido, ele já sabe que está perdido. Então, dentro dessas questões de sujeira de igreja, tem coisas piores, tem lavagem de dinheiro, tem dinheiro do governo sujo ali dentro, tem dinheiro de outras coisas que a gente não conhece, mas não há nada encoberto que Deus não revele dos telhados. Uma hora Deus vai revelar e a vergonha vai ser feia. E não adianta se esconder não, que se o Senhor não vigiar a casa, vão vigiar o sentinela. Então a casa dele não tem nem vigia, irmão. E nem tem o Senhor também. Então a hora que Deus revelar, não tem proteção nenhuma, né? Pode ter carro de fogo, pode ter tanque de guerra, pode estar super protegido, achando que está protegido. Deus puxa o tapete celestial e acaba com tudo. E uma hora sai tudo revelado aí, a vergonha é grande, até a nível de família. O cara passa vergonha pro resto da vida.
E tem muita gente que vai falar assim, a gente estava falando, a gente estava avisando, vocês não estavam levando em consideração. Então você dá teu dízimo na igreja que você sabe que o cara não vale nada, você também não está valendo nada, você está ajudando a obra do diabo. E em qual base que a gente diz isso? Quando João, antigamente João não tinha como mandar um e-mail, fax, WhatsApp, toda essa parafernália que nós temos hoje, que mais serve para desviar o homem do que dar conhecimento. Quando ele não tinha, ele mandava cartas. E o cara lá do outro lado rasgava as cartas e não deixava essas cartas chegar. Nessas cartas, muitas delas diziam para a igreja não aceitar, né, não dar moradia a qualquer pessoa de religião que não trouxesse a sã doutrina. Olha a palavra sã, uma doutrina saudável, uma doutrina de acordo com as palavras de Cristo. Então o cara vinha, o cara era um pregador ambulante, ele não tinha compromisso com a igreja, não tinha autorização da igreja, não tinha compromisso nenhum, vínculo nenhum, e ele pregava com certeza uma doideira para poder ganhar dinheiro da igreja. Ele vinha e os cristãos estavam abrindo sua residência, né? E se o cara não vale nada, já até pegava a mulher do cara de quebra também, já, talvez, né? Quem sabe? O cara não é de Deus, aí tu bota o cara dentro da sua casa na maior piedade. E ali, irmão, o João diz, não aceite. Porque quem aceita tá fazendo a obra das trevas, está compactuando com o erro. Então como é que você, evangélico, aí vem um cara lá Crescendo em Graça, aqueles que tatuam 666. Aí o cara vem, sou missionário da Crescendo em Graça. Posso ficar aqui na tua casa? Irmão, vai pro quinto dos infernos, vai encontrar a casa lá perto do capeta, porque aqui tu não vai entrar não, filho. Aqui na minha casa não. E isso, gente, naquela época, hoje em dia, pague o aluguel, meu irmão. Se vira nos 30. A igreja que arque com as responsabilidades. Não tem que irmão ficar dando guarida na casa pros outros, não. Isso é uma exceção, né? Às vezes acontece uma exceção, dependendo do lugar. Mas, geralmente, hoje em dia as pessoas sabem se virar. Não é como naquela época. Naquela época não havia condições mesmo. Então, a igreja não deveria receber esse tipo de pessoa. Então, se a igreja não podia receber... por que vocês dão o dízimo de vocês para uma pessoa que vocês sabem que não prega o verdadeiro evangelho? Você está compactuando com aquele charlatanismo. E o charlatanismo no Brasil, ele está diretamente ligado com os políticos mais podres do país. Ou seja, você leva uma ferrada gospel e uma ferrada no seu, na sua vida em geral, né? Porque são esses caras que fazem as alterações nas leis. Você vai comprar uma coisa no mercado, está super caro, por quê? Porque está uma bagunça, a gasolina toda misturada, porque ninguém fiscaliza. Então a corrupção gera um monte de transtorno para a civilização. Com certeza o diabo está rindo da nossa cara aí. Então você acha que deve dar o seu dízimo, o dinheiro é seu. A gente fala assim, o dinheiro eu creio, e daí? Eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. A gente só está aqui para aconselhar. A gente não está aqui para forçar ninguém a fazer o que ela acha que não deve fazer. Se você não acha que deve mudar, pelo menos fique com conselho, porque a hora que você quebrar a cara, eu vou estar aqui para rir de você e te falar, eu te avisei.